Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Deus abençoe o Ministério de Louvor, vocês são feras. Capítulo de número 11. Eu gostaria de ler todos os versos, mas ele acaba sendo bastante extenso. Então eu quero ler apenas o versículo 43 e 44, João 11, 43 e 44. No decorrer da nossa reflexão, eu vou fazer citações a partir dos versos primeiro, mas para que sejamos objetivos na leitura e não ser cansativo, eu quero ler só 43 e 44, que diz assim: e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria desatadores de faixas. No dia 13 de junho desse ano, alguns dias atrás, uma história chocou o Brasil. Muito provavelmente, talvez todos vocês, se não todos, quase todos, tenham acompanhado nas mídias a história da garota que foi arremessada de uma ponte de mais de 40 metros de altura, numa queda livre. A ideia dela era fazer um esporte radical de adrenalina, mas por um erro, uma negligência da equipe que fazia aquele tipo de esporte, ela foi arremessada dessa ponte aqui na cidade entre Limeira e Americana, se não me falha a memória, sem estar conectada à corda, e por causa de uma negligência ou um checklist de segurança, uma garota tão jovem perdeu a sua vida. Muitas pessoas ficam revoltados com essa situação. Não é diferente disso quando você, por exemplo, vai a um hospital, um UPA, e aí você pega a fichinha, preenche lá um formulário inicial, eles te classificam, colocam as pulseirinhas lá, tem as cores de classificação de necessidade, né? E eventualmente, a depender do lugar que você estiver, você tem uma porta lateral aonde os casos mais urgentes chegam. Então às vezes você está com muita dor, você está com dor de barriga, dor de cabeça, dor em algum canto, passando mal, com gripe, uma série de coisas que você olha e se considera que o seu caso necessita de uma atenção especial, mas eventualmente o atendimento ele é muito demorado, e você fica 3 horas, você não entende por quê. Você vai na recepção e fala assim: moça, quando é moça ou quando é rapaz, viu? O que está acontecendo? Eu já estou aqui há 3 horas. Aí alguém te fala assim: é porque chegou uma emergência, alguém que caiu, se acidentou, fraturou, teve um problema, e enfim, os médicos teve que ir para uma cirurgia. Então para todo o atendimento normal e vai para um atendimento de emergência. Mas se eventualmente nós estamos em um caso desse de emergência, e a pessoa que está lá atendendo, ela não te dá a devida atenção, como não foi dada atenção no caso da moça que foi lançada, como muitos casos que nós vemos de mortes por negligência médica,
por causa de um exame ou outro exame. Talvez você conheça alguém que foi no hospital e alguém falou: olha, volta para casa, só toma um dipirona, e eventualmente essa pessoa veio a óbito, e aí nós ficamos revoltados com isso. Por quê? Porque houve uma negligência. É ou não é revoltante uma história como essa? Mas é diante de um cenário como esse que Marta e Maria está lidando. Porque Lázaro, que é o irmão delas, do qual nós lemos os últimos 2 versos, ele está doente. Capítulo 15, versículo 1, começa dizendo que havia um doente, na minha tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, pode destoar um pouquinho da sua, mas no contexto geral é a mesma coisa. Havia um doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e Maria. Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Seu irmão estava doente. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Essa é a mensagem que chega até Jesus. A mensagem, ela é carregada de sentimento, de emoção, de afeto. É como quem não tem preocupação de ir ao médico, o do plantão do dia, quando sabe que quem é o médico de plantão é o seu amigo. E de repente você chega lá e fala assim: hoje o plantão, eu vou usar um nome fictício aqui, hoje o plantão é do meu amigo médico José. Quando ele pegar minha ficha, por causa do nosso relacionamento, ele não vai deixar de nos atender, mesmo que chegue uma urgência maior. Por causa do nosso relacionamento, ele vai nos atender. Essa é a expectativa. Sabe quando a gente está numa fila e aí chega um conhecido e a fila está quilométrica? Aí você fala para o amigo: o que você vai pegar? O que você vai comprar? O que vai pagar? Me dá aqui que eu faço para você. É um meio corta-fila. Essa é a expectativa de Marta e Maria. Ela manda uma mensagem para Jesus dizendo: o Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Mas Jesus, o texto diz que ficou ainda onde ele estava, em Betânia, do outro lado do Jordão. Era uma cidade também chamada Betânia. Jesus ficou ainda mais 2 dias. 2 dias. E quando Jesus decidiu sair da onde ele estava e ir para a aldeia de Betânia, que era outra aldeia perto de Jerusalém, o Lázaro já tinha morrido. O que me chama a atenção é que Jesus curou muitas pessoas, e é evidente que nós vemos Jesus curando diversas pessoas. Mas muitas pessoas dessas, nós nem sabemos o nome. Por exemplo, Jesus curou o leproso, sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Jesus curou o leproso, sim ou não? Me fala o nome de um. Jesus curou diversos paralíticos. Jesus curou diversos cegos. Paralíticos, quantos paralíticos a gente lembra? Nome. Cegos, quantos cegos você lembra o nome? Vai lembrar de um. Por quê? Porque era algo normal para Jesus. Então o que Jesus vai fazer na aldeia de Marta e Maria é maior do que a expectativa que eles têm. Jesus sai da onde ele está e vai em direção àquela Betânia, e ele cura Lázaro. Seria só mais uma cura comum. E às vezes o que Deus quer fazer nas nossas vidas
diferente do que Ele de repente fez na vida de outra pessoa, que você nem sabe, nem foi grandioso assim, nem foi tão glorioso assim, você nunca nem contou um testemunho, ou essa pessoa nunca contou um testemunho. Às vezes Deus está demorando, não é porque Ele não vai fazer, mas porque o que Ele quer fazer na sua história, o que Ele pode fazer na nossa história é algo maior. Ele não quer fazer igual Ele fez na vida de outra pessoa, mas Ele quer fazer algo maior. E a demora não significa ausência de amor. Você entende isso? Que muitas vezes o tempo que nós queremos que Deus faça algo, e por Ele não fazer no tempo que nós esperamos, muitas vezes nós sentimos que a demora dentro do nosso tempo, para nós pode significar um distanciamento de afeto. Porque a mensagem que Marta e Maria manda é: aquele a quem tu amas. E a resposta de Jesus não foi uma resposta de quem estou indo, mas a resposta de Jesus foi o tempo, foi ficar mais 2 dias. Mas o afeto não está ausente, porque o versículo de número 5 do capítulo 11 diz: ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Então a ausência do tempo, escute isso. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite que eventualmente não se sente mais querida, amada, ou pensa que o afeto de Jesus pela tua história, pela tua vida, pela tua casa terminou, que Ele não está olhando para você, mas Ele está dizendo nessa noite: não é porque eu ainda não fiz, eu não te amo, é porque o que eu tenho para fazer é maior do que a sua expectativa. Você está esperando uma cura normal, tradicional, eu estou pensando em algo que vai revolucionar a tua casa. Então Ele demora esse tempo, e Ele fala para os discípulos depois de 2 dias. Ele diz: olha, nós precisamos ir lá na casa de Marta e Maria. Os discípulos estão vivendo uma experiência de memória curta, que há poucos dias eles sofreram ameaças de apedrejamento. Então os discípulos olham para Jesus e falam assim: que é isso? Esses dias atrás a gente estava lá, eles queriam matar a gente apedrejado, você quer voltar para lá? E aí Jesus fala para ele: mas o nosso amigo, o Lázaro, dorme. E os discípulos ainda não estão na mesma sintonia que Jesus. E eles dizem: não, mas se eles dormem, o natural, fugindo do medo de ser apedrejado, porque algumas pessoas muitas vezes não querem se aproximar por causa do medo de sofrer com algo que pode acontecer. E é isso que os discípulos estão tendo medo. Eles têm medo de serem apedrejados. E Jesus disse: o nosso amigo está dormindo. E eles disseram: se ele dorme está tudo bem, não precisamos ir lá. E Jesus vai ser mais específico e diz: Lázaro morreu. Então Tomé se manifesta e diz: então vamos, pega todos os discípulos e diz: vamos, e vamos morrer como Lázaro também morreu. Porque existem pessoas que o problema não é o risco. Porque Tomé, sabendo que poderia morrer, mesmo assim assume o risco de ir. Mas ele não assume o risco de ir porque o Lázaro, ou a Marta, ou Maria eram alvos, mas eles assumem o risco de ir e eventualmente até poder ser alvos de apedrejamento por causa de quem estava com eles. O risco que nos é proposto vale se Jesus estiver com você. Os desafios que nos é proposto na nossa caminhada vale mesmo sabendo que pode acontecer alguma coisa se Jesus estiver com você. O problema é que muitas pessoas se colocam em risco sem ter a certeza da companhia de Jesus. E a frustração vem porque assumir risco sem a presença de Jesus é não ter segurança nenhuma. Mas estar com Jesus é ter a garantia de que mesmo tendo um grande risco, tudo pode acontecer para a glória de Deus. Então quando Jesus nos coloca em um caminho, em uma missão, em um desafio, que Ele está conosco, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que se Ele está junto, o pior não será o pior para a tua vida, para a tua história.
O detalhe é com quem eu estou caminhando. Então você entende que precisa fazer algo, você entende que precisa agir, entende que precisa tomar uma decisão. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, o dia tem 12 horas e a gente precisa fazer isso durante o dia, porque se nós fizermos isso à noite não dá, a gente tropeça. Então coloca ali um tempo que é necessário para fazer isso, ou seja, ir na casa de Marta e Maria precisava ser neste tempo. Não dá para ser outro tempo. É por isso que o Tomé fala: então vamos, e como Lázaro já está morto, pode ser que a gente morre lá também com ele, mas vamos fazer, porque é um tempo determinado. Porque as pessoas que são ativas, pessoas que gostam de desafios, e muitas delas estão aqui nessa noite, muitas vezes elas têm esse ímpeto de fazer, mas não têm a certeza, ou quando Jesus não está presente, pode ir, pode se dar mal. Então faça sim, com ímpeto, com velocidade, mas façam acompanhados da presença de Jesus. Então quando Jesus caminha e chega perto da aldeia, Marta, que é a irmã, vai ao encontro de Jesus. E Marta representa muitos de nós, porque a Marta tem um sentimento que muitos de nós temos, que a Maria tem, mas a maneira como ela se relaciona com Jesus, ela é muito peculiar. O texto diz no versículo 21, versículo 20: quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Veja que o cenário que os discípulos imaginaram, na realidade não era nada disso. Eles esperavam o quê? Pedra, apedrejamento. Mas o cenário que eles encontram é um cenário de luto, é um cenário de choro, é um cenário de dor. Então muitas das vezes nós somos surpreendidos com a expectativa que temos. Por isso não sofrer por antecipação. Tenha certeza que Jesus está contigo no seu caminho. A expectativa era de apedrejamento, eles se depararam com um cenário de luto. Quando Marta soube que Jesus chegou, Marta se levanta e ela vai ao encontro de Jesus. O texto diz: Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus, olha o que Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. Ela está colocando um sentimento como quem diz: eu mandei mensageiro a você há 2 dias, há 4 dias, e você falhou. Foi uma negligência. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor falhou. A negligência é da Marta, na sua visão. A Maria também entende que Jesus falhou. E todas as pessoas que vieram de Jerusalém, porque de Jerusalém a Betânia era 3 quilômetros, então tinha muitos judeus lá. E os judeus, quando olham Jesus dentro desse cenário, diz: ele não poderia ter curado o Lázaro como ele curou muitas outras pessoas. Ele fez pessoas verem, fez aleijados andar, ele fez surdo ouvir. Ele não poderia ter curado o Lázaro também. Mais uma, foram 3 vezes, em 3 ocasiões diferentes. Eles estão pensando que Jesus falhou. Essa é a expectativa. Quantas vezes não acontece do jeito que a gente quer, e a gente olha e fala: Jesus não fez, falhou. Só que Marta é uma pessoa parecida conosco. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus. Jesus vai dizer para Marta algo que Ele não diz para Maria. Ele diz para Marta: o seu irmão há de ressuscitar. A Marta é o tipo de pessoa que parece muito conosco, que precisa de explicação. As coisas precisam fazer sentido para ela.
ela precisa de um manual, de um gabarito, de alguma coisa que justifica. Ela diz: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. Ela vai usar da teologia, do conhecimento, da cultura da qual elas têm, e o conhecimento que ela tem, ela diz para Jesus: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela entra para o campo da discussão teológica. Tem que fazer sentido, e tem muitas coisas na nossa vida que nós sabemos que pode acontecer, nós sabemos que pode acontecer, porém nós justificamos e dialogamos com Deus de acordo com aquilo que nós conhecemos. Ela está dialogando com Jesus a partir da expectativa teológica do futuro, da ressurreição. E como ela vai para esse campo da discussão, Jesus vai responder a ela de uma maneira que nós precisamos entender isso e aprender quando nós queremos justificar as coisas com o conhecimento que temos. Porque o conhecimento não significa crer. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Amém, crente? Conhecer não significa crer. E tem coisa que nós precisamos mudar de nível. Dá uma cutucadinha nesse crente que está do teu lado e fala assim: Deus quer te subir de nível. Fala assim: Deus quer subir você de nível, do conhecimento para a fé. Aleluia. A Marta está dizendo: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus vai dizer para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai lá no final dos tempos, vai lá no final da história, pega a expectativa do final das coisas e traz para a realidade da Marta e diz: a realidade da ressurreição está diante de você. Não precisa vir com argumento de teologia, de conhecimento. Eu preciso que você creia nisso. Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas a nossa fé está distante daquilo que conhecemos. Você sabe que Deus pode fazer, não sabe? Sabe que Deus pode agir, não sabe? Sabe que Deus pode realizar algo extraordinário, sabe? Por que você está no campo só do conhecimento? A Marta chegou com esse argumento e disse: eu sei que ele há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus faz uma pergunta. O versículo 26 é uma pergunta dizendo: crê nisso. Jesus está tirando Marta do nível do conhecimento teológico, e tem um nome para isso, não é apocalíptico, é um nome que agora me fugiu a memória. Ela está com conhecimento de que muitas coisas, sabe aquela expectativa de crente que diz assim: eu estou conformado com isso, porque eu sei que o dia que Jesus voltar as coisas vão mudar. Quando Jesus voltar, o choro vai acabar. Quando Jesus voltar, a minha família vai mudar, vai ser salvo isso, aquilo vai mudar. Esse é o conhecimento que Marta está apresentando diante de Jesus. E se Jesus surpreendeu Marta naquele momento, Ele está querendo surpreender você hoje, dizendo: não precisa esperar a minha volta, eu estou aqui hoje. O fato é sair do nível desse conhecimento teórico e vir para o conhecimento de relacionamento e fé. Jesus está chamando Marta para esse nível. E Jesus só muda a conversa, só avança no diálogo com outra pessoa depois que Marta entende isso. Quando Jesus pergunta: crê nisso? Então ela sai do campo do conhecimento, porque a informação é diferente da fé. Então no versículo 27, disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que vem ao mundo. Ela para de discutir com Deus, com Jesus, o conhecimento que ela tem a respeito das coisas vindouras, e Jesus consegue ali tirar ela do nível
da justificação de coisas, de processos, de tantas coisas que às vezes a gente precisa entender de maneira lógica. E o que Jesus quer é que nós estejamos no nível de fé para realizar coisas que estão para além do conhecimento. Quando ela diz eu creio, e para a discussão, porque Jesus está pronto para lidar com você no seu nível. Pegou isso ou não? Não importa o seu nível, Jesus está pronto para lidar com você no seu nível. Se o seu é um nível da discussão, Ele vai para o nível da discussão. Se o seu é o nível do relacionamento, Ele vai para o relacionamento. Não importa o seu nível, Ele está disposto a entrar no seu nível, na sua realidade. Mas Ele tem um propósito: te tirar do nível que você tem, que é bom para você, mas para Ele é pequeno, e te levar para o nível da fé. Porque o que move todas as coisas é o campo da fé. Mas Ele está tranquilo para se relacionar com você no seu nível. Então, quando Marta entende e ela sai do nível do conhecimento, vai para o nível da fé, ela vai, porque Jesus diz para ela: chama Maria. Porque Maria, diferente de Marta, ela não se move. Ela soube que Jesus chegou, ela continua dentro de casa. Parece algumas pessoas: não vou, não me convidou, não falou comigo, não vou. Eu acho que eu sou assim. Não me convidou, não vou. Não, mas é Jesus. Não, mas está tudo bem, não me chamou. A Marta, você viu com o perfil, o comportamento da Marta? Jesus está aí, pá, vai lá e já faz uma discussão e está tudo. A Marta não, a Maria não. Aí Jesus sabe que ela não vai. Aí Jesus fala: pede para Maria vir, estou chamando ela. Porque tem gente diferente da Marta, que o coração, que as emoções ficou ferida por causa do tempo que Jesus levou para chegar na aldeia, e Ele nem foi lá para curar o Lázaro. E a Maria está ferida com isso, porque essa Maria é a Maria que pegou um unguento, um vaso de 1 ano de trabalho, derramou sobre Jesus, enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Ela fez tudo isso. E agora ela perdeu o irmão e ela está em casa. E ela está triste, chorando. Aí Jesus manda chamar ela. Marta diz: Maria, Jesus está te chamando. Quando ela sai de dentro de casa, ela vai ao encontro de Jesus. Os judeus que estavam ali, eram vários, eles seguem ela porque pensam que ela vai no túmulo chorar. E diferente de Marta, ela não vai discutir teologia. Mas ela também tem o mesmo sentimento que Jesus falhou. Só que ao invés dela questionar de forma teológica ou apontar uma expectativa futura, ela simplesmente se prostra diante de Jesus e ela chora e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O sentimento de frustração ou de falha de Jesus é igual. É igual da Marta, é igual da Maria, é igual dos judeus que estão lá. Todo mundo tem essa sensação. Mas Jesus está pronto para lidar conosco dentro do nosso nível. Jesus não vai discutir teologia com Maria. Maria está chorando. E o que Jesus faz? Chora também. E a pergunta, irmã Cleo, é assim: mas Jesus não ia ressuscitar? Ia. E por que ele chorou? Não parece uma pergunta com uma resposta óbvia? Ele não precisava chorar? É porque Jesus, ele é pessoal. Ele não é impessoal. Ele se importa com o que você sente. Ele se importa com o que você está sentindo. Você está aqui nessa noite ou não? Ele se importa com o que você pensa, com o que você sente. Mesmo sabendo que ele vai mudar, que ele vai fazer um milagre, que ele vai transformar a história, ele se importa com o que você está vivendo agora. Você quer ver uma coisa? Os pais vão entender isso, as mães vão entender isso. A irmã, eu acho que o mais recente aqui de neném novo é o irmão Bruno com a irmã Vitória. Certo? Eu acho que é. O Joaquim está com 3 meses já? Isa, tá quantos, Isa? 1 mês? 1 mês. Vocês passam por isso, nós passamos, e os que têm filho mais velho também já passou.
Oh, época terrível e dolorosa para a gente que não é a gente que está tomando a vacina, mas tem que levar o neném para tomar vacina. Tem umas vacinas que é picadinha na perna, não é? 3. As mães aqui lembram disso ou não? Cadê as mamães? Olha que monte de mamãe, que linda. Aí, quando leva o neném, você sabe que a vacina é uma coisa boa, sim ou não? Você sabe que a vacina é bom porque vai prevenir doença, vai fazer ela crescer com mais saúde, tem tudo essas coisas boas que vai acontecer, sim ou não? Mas na hora da vacina, dá a vacina no neném e você por dentro fica sentindo dor igual, sim ou não? É o que Jesus fez, sentiu a dor da filha. Para quem está do teu lado, fala assim: Jesus está dizendo que se importa com a sua dor. Olha o que Jesus está fazendo. Ele sente o que nós sentimos. E quando Maria se lança aos pés dele, ele sente a dor dela e não tem nenhum discurso para ela, mesmo ela dizendo: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus está sentindo a dor dela, Jesus se compadece dela e Jesus chora com ela, porque Ele sabe daquilo que nós vivemos. E ao fazer isso, Jesus pergunta para ela: aonde que colocaram o Lázaro? Aonde que está? A Marta, que é uma pessoa cheia de pensamentos, de processos e de justificativas para uma série de coisas, ela se manifesta assim: Senhor, mas já faz 4 dias, ele já está cheirando mal. Ou seja, quando na cultura judaica do século I, eles acreditavam que uma pessoa quando morria, ela durante 3 dias a alma dela ficava ali rodeando o corpo e poderia voltar. Era uma crença que eles tinham. Então Jesus vai quebrar essa crença. Por isso ele espera, e ele vai chegar lá no 4º dia. Mas o fato do 4º dia é que a decomposição já começou a acontecer. Então por isso a Marta diz: já está fedendo. É como quem diz: não tem jeito mais, é irreversível, não tem como mudar essa situação. É irreversível ao ponto, pastor, de que todos que estão aqui, quando abrir essa pedra, quando remover essa pedra, o odor, todos vão sentir, todos vão ver. Não dá para abrir essa cova, não dá para fazer isso, Jesus. Jesus novamente olha para Marta e diz assim: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ah, meu irmão, minha irmã, há um convite sendo lançado para nós hoje: se creres verás a glória de Deus. Às vezes a gente quer ficar procurando justificativa, querendo colocar impedimento para o agir de Deus, e a única coisa que Jesus está dizendo para ela: se creres verás a glória de Deus. Então há 2 propósitos aqui na demora de Jesus ao chegar nessa aldeia. A primeira é fazer com que Marta creia, fazer com que Maria creia, fazer com que as pessoas que estão em volta creiam, e que a glória de Deus seja manifesta. A glória de Deus, Ele disse isso para os discípulos: essa doença não é para a morte, é para que a glória de Deus seja manifesta. E aqui no versículo de número 40, Ele diz para Marta: disse-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então muitas coisas que Deus demora tempo para fazer na nossa história não tem a ver conosco necessariamente, com a nossa dor, mas tem a ver com a fé que isso vai gerar. Vai sair do campo do conhecimento e vai para o campo da fé.
e vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. O detalhe é que a gente está vivendo essa dor. E quando você está com dor, irmão, você não quer saber quem se acidentou de moto, de bicicleta, você quer o atendimento para você. Porque quando você sente dor, a prioridade é sempre você. Mas Jesus está dizendo: suporta a dor mais um pouquinho. A ausência do milagre no seu tempo não significa a ausência de amor e de milagre que vai acontecer. Então ele fala para as pessoas que estão ali: retire a pedra. Retire a pedra. Sabe o que eu acho interessante aqui? Até esse ponto, quando nós lemos todo o texto, apenas Jesus está se referindo a Lázaro como Lázaro, porque alguns se referem a Lázaro como morto, outros como ele, porque depois que se perdeu, perde a identidade. Depois de morto, Lázaro não é mais Lázaro para as pessoas. Depois de morto, Lázaro é o morto. Ou é ele, ou é aquele. Perdeu a identidade. Mas para Jesus, Lázaro não é morto, Lázaro não é ele, Lázaro é Lázaro. Para Jesus, o Lázaro, mesmo estando dormindo, não perdeu a identidade. Porque a morte quer tragar. Existem coisas na nossa vida que quer tirar a nossa identidade. Situações da nossa história, do nosso cotidiano, quer tirar a nossa identidade. Mas Jesus sempre olha para nós pela nossa identidade que Ele colocou e habilitou em nós. Então quando Ele disse para o Lázaro, Ele está se referindo ao Lázaro como alguém que tem identidade. E ele diz: retira a pedra. A Marta se manifesta e diz: já cheira mal. Ele diz: se creres verá a glória de Deus. E aí então retiraram a pedra. E Jesus olhou para o alto e disse: faz uma oração. Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam, está aqui novamente, para que creiam que me enviaste. Então às vezes dentro do nosso ciclo de relacionamento, o fato de haver incredulidade, os milagres estão sendo segurados. Jesus está segurando algumas coisas, porque ainda precisa subir um degrau de fé na nossa vida. E Jesus vai fazer uma oração que ele não precisava fazer. Essa oração é uma oração pública que ele não precisava fazer. Ele não precisava de orar para a coisa acontecer. Vocês estão comigo aqui, amém ou não? Jesus precisava orar para fazer algum milagre? Não. Mas ele ora de forma audível e pública para que as pessoas que estão ao redor possam entender, não apenas que ele é alguém que é um curandeiro, mas que possam validar que ele é o Filho de Deus. Vocês entendem isso? Trazer Lázaro do estado de morte para o estado de vida tem a ver com fé, tem a ver com glória, mas tem a ver com a identidade dele também. As pessoas precisam entender que ele é o Filho de Deus, enviado por Deus. Então ele vai orar de maneira pública e audível, para que as pessoas que estão ali, que ouçam a sua oração, possam entender verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Quando ele faz essa oração pública, e eu estou caminhando para a reta final, versículo 43, que é o versículo que nós lemos. Dito isso, ele gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Você pode declarar isso comigo? Diga: vem para fora. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: vem para fora. Eu vi várias versões
E uma coisa que geralmente muda nas versões bíblicas é as palavras. Mas é interessante que em todas as versões que eu li, todas elas está escrito: vem para fora. Vem para fora. Lázaro, vamos entender de novo o contexto. Lázaro está na onde? Morto dentro de um túmulo, sim ou não? Qual a diferença de falar sai para fora e vem para fora? Eu parei aqui porque nós estamos no mês, é o último culto do mês, e o tema do mês é chamados para fora. E eu fiquei pensando: Senhor, por que que vem? Está em todas as versões bíblicas e não está sai para fora, que parece ser a mesma coisa. Quem está no lugar? Diga comigo: Jesus está no lugar. As mamães, quando as crianças estão em casa fazendo aquele fuzuê e você precisa de ajuda, você fala para a criança que vem aqui, sim ou não? Vem aqui na cozinha. Quando você fala só o nome, em casa, por exemplo, funciona assim: Alice. Não acontece nada. O que? Alice e Alice. O natural, que era para acontecer, que às vezes também não acontece, é: Alice, vem aqui. Então aonde a mãe dela está, se a mãe dela estiver na cozinha e ela falar vem, a Alice tem que sair do lugar que ela está e ir aonde? Em direção a quem está chamando. Quando alguém fala sai, ele sai, mas ele não tem direção. Então o que Jesus está falando para o Lázaro, quando ele chama para fora, e ele disse vem para fora, ele chama Lázaro para ir em direção a ele. Vem para fora, é na direção de Jesus. Porque tem muitas pessoas que precisam vir para fora, sair para fora, e quando elas saem, elas estão sem direção. Mas todas as pessoas que ouvem a voz de Jesus, todas as famílias que ouvem a voz de Jesus e que ouvem o vem para fora, elas vêm em direção a Jesus. Porque quando nós vamos em direção a Jesus, é que nós retomamos a vida que Ele tem para nós. Então Jesus não nos chama para sair, Jesus nos chama para vir em direção a Ele. O chamado dele para a tua vida não é para saia, mas é para venha em direção a Jesus. O chamados para fora, chamados para fazer e ir em direção a Jesus. Mas sabe de uma coisa, gente? Ele cheirava mal. Foi colocado faixas nele. Quem aqui já teve machucado feio, que enfaixou em cima do sangue assim, ó? Depois para arrancar a faixinha, ô luta, irmão. Meu sangue gruda. É nojento. E quando fica muito tempo que você não quer arrancar de jeito nenhum, põe uma sacolinha para tomar banho. Aquela faixa cheia de sangue já sarou o machucado, mas tá um fedor danado. O Lázaro estava em decomposição. Jesus falou: tira a pedra. Quando Jesus falou vem para fora, que Lázaro ressuscita e vai em direção a ele. E é aquilo que nós precisamos que aconteça. Quando Jesus chama vem, se prepare, porque vai acontecer. Diga para quem está perto de você, fala assim: se prepare, porque se Jesus disse vem, pode acreditar,
vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Fica de pé em nome de Jesus. Qual que é o detalhe, gente? E o detalhe, eu comecei a mensagem dizendo, o tema dessa mensagem é desatadores de faixas. Porque a faixa é fedida, a faixa tem lembrança, a faixa tem memória, tem trauma, tem marcas do passado, tem marcas de acontecimentos que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, tem marcas de uma pessoa que estava morta, tem marcas de uma pessoa que eventualmente errou, tem marcas de uma pessoa que eventualmente fez aquilo que não poderia ou não deveria fazer, mas Jesus restaurou ela. Jesus restaurou, e Jesus pode restaurar a tua casa. Talvez você está aqui hoje, tem alguém que você fala: pastor, eu preciso, eu tenho um Lázaro lá em casa, eu tenho um Lázaro lá em casa, eu tenho um problema que é o meu Lázaro, eu tenho um esposo que é o meu Lázaro, eu tenho uma esposa que é o meu Lázaro, eu tenho uma situação na minha família que é o meu Lázaro. E Jesus entra, e Jesus traz vida novamente, mas Ele diz: precisa tirar as faixas. E só tira as faixas na comunidade, porque Jesus traz a vida. Mas o trabalho é tirar as faixas da igreja. O trabalho de ajudar na cura das lembranças, da liberdade, é nossa como igreja. Porque tem gente que caminha, já recebeu vida. Escuta o que eu estou falando, isso aqui é importante, importante, importante. Tem muitos Lázaros que estão andando enfaixados aí, com a mesma faixa, com as marcas do passado. Quantas famílias que já receberam Cristo, que já vivem vida de salvação, mas ainda carrega as mesmas faixas. O milagre já aconteceu, o túmulo já se abriu, já começou a caminhar, mas as faixas são as mesmas. E Jesus levantou você, que está aqui nessa noite, para te orientar, para te dar instrução, para dizer: você é alguém que precisa ajudar a tirar a faixa de alguém. Ou você é alguém que ainda anda com faixas. Pastor, eu recebi, eu entendi a palavra, eu entendi que Jesus salva, eu entendi que Jesus transforma, eu recebi esse Jesus, mas o meu passado ainda está em mim. Pois é, Jesus está aqui hoje dizendo para todos nós: precisamos tirar as faixas, para que o passado fique para trás, porque já existe vida aí. Você pode dizer para alguém que está aí perto de você: diga, ainda tem vida aí. Alguém pode olhar, dizer: essa faixa, esse passado, mas está com vida. Ele chamou, Ele resgatou, Ele disse: vem para fora. Jesus está tirando faixas aqui nessa noite. Você pode pegar na mão desse crente que está do teu lado e falar assim: Jesus me colocou aqui nessa noite para te ajudar nessa jornada. Nós vamos tirar as faixas. Nós vamos tirar as faixas. Nós vamos tirar as faixas para viver a vida. Alguém pode pensar que acabou, que o cenário é o fim. Mas Jesus chegou aqui hoje para dizer: se creres, verás a glória de Deus. Ele entra na sua realidade, no seu campo, na sua situação, a maneira como você pensa, a maneira como você sente. Ele entra na sua vida. E
relaciona com você à sua maneira, mas o que Ele quer te fazer? Subir o degrau da fé, o degrau de ter uma visão de chamado para fora. Mas não dá para continuar com as mesmas faixas. Ele quer arrancar nessa noite. E eu quero fazer uma oração nessa noite para você que fala: pastor, essa pessoa sou eu. Ou é alguém na minha casa, é alguém na minha família que precisa remover essas faixas. Eu quero te fazer um convite: sai do seu lugar e vem para o altar, porque essa é uma noite de vida, de uma vida restaurada, e que Jesus vai transformar, vai trazer vida de forma extraordinária. Mas as faixas serão lançadas fora. Ele quer arrancar essas faixas. Sai do seu lugar e vem para o altar. Eu quero orar com você.